Bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje o nosso mergulho é numa das dinâmicas mais eletrizantes do pôquer, a guerra de agressão entre as duas últimas posições da mesa, o cutoff e o button. É um clássico. Totalmente. E o material que a gente analisou é fascinante, porque não são só dicas, né? É um verdadeiro plano de batalha para quem está ali sentado no button. Exato. Nosso objetivo aqui é desconstruir esse plano e entender como se monta um arsenal de 3 bets, de realmentos, que usa a vantagem da posição para colocar uma pressão quase insuportável no adversário. Pois é, e essa é a arena perfeita para isso. É um cenário onde os ranges de todo mundo são bem abertos, o que significa mais ação, mais blefs. Muita ação. E a genialidade da estratégia que as fontes trazem está na estrutura dela. Não é só sair reaumentando com qualquer carta boa. É um sistema, sabe? Organizado em 3 pilares. Certo. Primeiro, blefs inteligentes. Mãos que parecem fracas, mas têm um potencial oculto gigantesco. Segundo, um grupo de mãos de valor médio, fortes o bastante para aguentar o tranco. E por último, o topo da cadeia. As mãos monstruosas, com as quais o plano é ir para a guerra sem pensar 2 vezes. Entendi. Então, entender como essas 3 partes funcionam juntas é o que separa um jogador bom de um dominante nessas posições. É a chave. Ok, vamos desvendar isso então. A pergunta fundamental parece ser: por que o button pode ser tão agressivo contra o cutoff? Eu imagino que a resposta comece e termine com uma palavra mágica: posição. Mas o que isso significa na prática? Significa tudo. Ter posição é como ter a última palavra numa discussão. O jogador no button age depois do cutoff em todas as rodadas de aposta depois do flop. Sempre. Sempre. E essa única garantia muda o jogo completamente. Permite que ele jogue muito mais mãos de forma lucrativa. E o que é fascinante, e que as fontes deixam claro, é que o range de 3-bet do button não é só feito das melhores mãos. Pelo contrário. É um mix, então. É um mix equilibrado projetado para ser imprevisível e muito, muito difícil de contra-atacar. E essa imprevisibilidade vem justamente daquela divisão em 3 categorias que você mencionou. É uma mistura de força bruta, com mãos que aguentam pressão, sleeves e pura audácia. Exatamente. A gente pode pensar nisso como um exército. Você tem os batedores, que são os blefs, Ok. a infantaria pesada, que são as mãos de valor que aguentam uma briga, e a artilharia, que é o topo do range, pronta para acabar com a batalha de uma vez. E a gente vai analisar cada um desses batalhões. Agora sim, aqui é onde fica realmente interessante. Vamos começar por esses batedores, os bluffs. Que tipo de mãos o button usa para aplicar essa pressão calculada? Imagino que não seja qualquer par de cartas aleatório. De forma alguma. São mãos escolhidas a dedo com 2 funções estratégicas. Primeiro, elas têm que ter boa jogabilidade pós-flop. Ou seja, se o cutoff só pagar o seu realmento, você quer uma mão que possa acertar o flop com força. Certo, faz sentido. E segundo, e talvez mais importante, são mãos que funcionam como blockers. Ah, então é aquela ideia de que se eu tenho um as na minha mão, a chance do meu oponente ter uma mão muito forte com as, como as-rei ou um par de ases, diminui um pouquinho. Exato. É como se a minha mão estivesse bloqueando as melhores mãos dele. É isso. Você resumiu perfeitamente. É uma pequena vantagem, mas no pôquer de alto nível, essas pequenas vantagens são tudo. Então, quando a gente olha para as mãos de blefe, vemos essa lógica em ação. E quais são elas? Por exemplo, no grupo de mãos de naipes diferentes, as off-switch, as fontes apontam para As-Valete e As-10, além de Rei-Dama e Rei-Valete. Todas elas bloqueiam as mãos mais fortes do oponente. E nas mãos do mesmo naipe, as suited? A variedade aumenta e muito, porque aqui entra o fator da jogabilidade, né? As fontes mostram um range bem amplo, praticamente todos os ases do mesmo naipe, desde o As-9 até o As-2. Nossa, todos eles? Sim, essas mãos são como canivetes suíços, elas podem fazer o oponente desistir na hora, mas se ele pagar, você tem a chance de acertar o nut flush, que é o maior flush possível. E além dos ases? Temos mãos como Rei 9, Dama 9, Valete 9 e até conectores como o 9-8 suited. 9-8 suited como blefe.
Isso é interessante. Não é uma mão exatamente forte para flop. Não é, mas o potencial dela é enorme. Ela pode fazer sequências, flushes, e por estar em posição, o jogador no bottom consegue controlar o tamanho do pote, extrair informação. Controlar o jogo todo. Isso. A lógica é, você tem fold equity, a chance de ganhar a mão ali mesmo, e se não funcionar, você tem um plano B muito bom para o pós-flop. Entendi. É um arsenal de blefes bem sofisticado. Agora, vamos para a infantaria pesada. As mãos que são fortes, querem valor, mas não são convite para apostar a casa toda antes do flop, certo? Essa é a chave da questão. Esse é o grupo de mãos que o bottom usa para dar 3-bet, e se o cutoff reaumentar com um 4-bet, o plano é apenas pagar. Apenas pagar. São mãos robustas demais para desistir, mas que não querem definir o destino de todas as fichas ainda. Elas se beneficiam imensamente de jogar um pote grande em posição. E que mãos formam esse núcleo? A lista é bem sólida. Começando pelos pares, temos de valete e valete, o JJ, até 7-7. Mas a grande surpresa que as fontes mostram está aqui. O par de as-as também entra nessa categoria. Peraí, as-as? A melhor mão do pôquer e a estratégia é só pagar se o vilão voltar à aposta? Isso parece errado. A gente não quer colocar todo o dinheiro no meio o mais rápido possível? É a reação natural de 99% dos jogadores. Mas aqui está a beleza da estratégia de alto nível. Ao só pagar, você está armando uma armadilha. Uma armadilha? Você mantém o range do cure-off muito mais amplo. Você dá a ele a chance de continuar na mão com bluffs ou mãos médias que ele largaria para um all-in. Essencialmente, você disfarça a força da sua mão para extrair mais fichas depois, usando a sua posição como isca. É um jogo de gato e rato. Uau! Isso muda completamente a perspectiva. É uma jogada de confiança extrema na sua habilidade pós-flop. E além dos pares, o que mais compõe esse grupo? Temos as Broadway Suited, que são as cartas altas do mesmo naipe. Aqui, as fontes listam As-Dama até As-10, Rei-Dama até Rei-10 e Dama-Valete até Dama-10. Mãos muito fortes. Muito. E para fechar, entram conectores do mesmo naipe bem fortes. Valete 10, 10-9 e 8-7. Todas elas têm um potencial imenso e se beneficiam de ver o flop. Ok. Então já vimos os batedores e a infantaria. Mas e quando você recebe a cavalaria pesada, a artilharia? Aquelas mãos que são o topo absoluto do baralho. Imagino que com um par de reis, a sutileza fica de lado e o plano é bem mais direto ao ponto, não? Muito mais. Com essas mãos, a filosofia é simples: maximizar o valor e minimizar complexidade. Esse é o topo do range do button. As mãos que dão 3-bet e, se o cutoff responder com um 4-bet, a resposta é sempre all-in, sem hesitação. E quais são essas poucas e poderosas mãos? São a elite da elite, rei-rei e dama-dama. E claro, o as-rei, tanto na versão suited quanto na offsuit. Com qualquer uma dessas 4, a estratégia é clara e linear. Valor, valor e mais valor, o mais rápido possível. Isso é interessante. Então, com Ás e Rei, a estratégia é preto no branco. Mas com Ás Dama Suited, que também é uma mão premium, a gente já está na categoria de pagar um 4-bet. Onde exatamente a gente traça essa linha? O que faz o Ás e Rei ser tão superior? É um ótimo ponto. A diferença é a dominância. Ás-Rei domina quase todas as outras mãos que o oponente pode ter. Mãos como Ás-Dama, Ás-Valete, Rei-Dama. Ás-Rei está muito na frente delas. Entendi. Já o Ás-Dama Suited, embora seja uma mão fantástica, pode ser dominado pelo Ás-Rei. Ao apenas pagar o 4-bet com Ás-Dama, você se dá a chance de reavaliar no flop. Se um rei aparece, por exemplo, você pode frear. Com Ás-Rei, você não tem esse medo. Você é o topo da cadeia na maioria das vezes. É uma linha tênue, mas crucial. Ok, então o button é o rei da mesa, com um arsenal completo, atacando de todos os ângulos. É quase injusto. Mas e o outro lado? Como é que se sobrevive a esse bombardeio? Vamos nos colocar no pior lugar possível, no small blind, tendo que lidar com esse monstro. Essa é a perspectiva que realmente mostra a tirania da posição. O small blind está na pior situação imaginável. Ele enfrenta o range mais amplo do button
e tem que agir primeiro em todas as rodadas pós-flop. Uma receita para o desastre. Total. E por isso, a estratégia de defesa precisa ser radical, completamente diferente. As fontes descrevem essa estratégia como fortemente polarizada. Polarizada. Na prática, isso significa jogar 8 ou 80, ou você tem uma mão monstruosa ou um blefe puro, e tudo que está no meio é descartado. Exatamente. O meio do range, aquelas mãos especulativas, jeitosas, simplesmente desaparece. De fato, o modelo que as fontes analisaram para o small blind contra o button é brutalmente simples. A estratégia é 3-bet ou fold. Peraí, 3-bet ou fold? Isso. Isso parece extremamente arriscado. Você está desistindo de muitas mãos jogáveis. Não existe um cenário onde só pagar mesmo fora de posição seria melhor? Tipo, para ver um flop barato com uma mão como um 7-8 suited? Essa é a grande armadilha do small blind. A tentação de só pagar é enorme, mas as fontes são claras. Você se coloca numa situação terrível no pós-flop. O bottom vai te pressionar em todas as rodadas e você vai ficar constantemente adivinhando. É verdade. A estratégia de 3-bet ou fold é uma medida defensiva radical. Ou você toma o controle da mão de volta ou sai dela imediatamente. É sobre evitar uma hemorragia lenta e dolorosa de fichas. É um ato de sobrevivência. Entendi. É uma disciplina quase militar. Então, o small blind também divide o range dele em blocos, mas a filosofia é muito mais extrema. Isso. A estrutura é parecida, mas as escolhas são mais disciplinadas. Nos blefs, por exemplo, ele também usa mãos com blockers, como As-Valete offsuit e Rei-Dama offsuit e vários Ases suited, tipo As-9, As-6 e As-4, As-2. O objetivo é o mesmo, fazer o oponente desistir. Exato, fazer o button que está abrindo com muitas mãos simplesmente desistir. E o que acontece com as mãos que o Button usava para pagar um 4-bet? Tipo, um par de 10 ou um As-Dama suited. Elas também vão pro lixo? Não, elas formam um meio do range do small blind. Mas aqui a função é diferente. Ele também tem um range de 3-bet call, que é composto por pares de valetes-valete até 5-5 e ases suited fortes, como As-Dama e As-Valete. Uma parede de defesa. Perfeito. A função dessas mãos é servir de parede. Elas garantem que o bottom não possa simplesmente dar 4-bet como blefe toda vez, impunemente. São a linha de defesa. E o topo do range do small blind, as mãos para ir ao lean, imagino que sejam as mesmas de sempre. Quase. O topo é composto pelas mesmas mãos premium. As, As, Rei, Rei, Dama, Dama e As, Rei. No entanto, as fontes apontam uma adição estratégica fascinante no range de all-in do small blind, uma que encapsula toda a filosofia dessa posição. E qual é? A mão é o As-5 suited. Espera, A5 suited? No range de ir ao win, eu sempre vi essa mão como uma mãozinha especulativa, boa para ver um flop. Colocar todas as fichas com ela pré-flop parece loucura. Qual é a lógica? É um híbrido estratégico genial e mostra como a teoria do poker evoluiu. O As-5 suited faz duas coisas maravilhosamente bem nessa situação. Primeiro, os blockers. Ele bloqueia o As do oponente, diminuindo a chance dele ter As-Rei ou Ases. Certo. Segundo, ele tem uma ótima equidade contra o range que vai pagar um all-in. Ele pode fazer sequências, a roda e flushes. Incluí-lo no range do all-in protege todos os outros blefs com ases baixos que o small blind tem. É uma jogada que equilibra o range de uma forma que é um pesadelo para o button. Isso é brilhante e contraintuitivo. E o contraste fica ainda mais claro. O button em posição se sente tão confortável que pode dar slow play com As-As. O small blind, desesperado, está disposto a ir all-in com A5 suited. A posição dita tudo. Dita absolutamente tudo. A urgência de resolver a mão pré-flop muda drasticamente. O button quer estender o jogo, usar sua vantagem. O small blind quer acabar com o jogo ali mesmo, antes que sua desvantagem o destrua. Ok, então vamos amarrar as pontas. Resumindo, o button, com a super vantagem da posição contra o cutoff, joga com um range de 3-bet que é amplo, variado e multifacetado. Ele é como um lutador de MMA, que mistura socos, chutes e jogo de chão. Boa analogia. Ele tem blefs com boa jogabilidade,
Um núcleo de valor que aguenta o tranco e um topo de range esmagador para o lockout. Perfeito. E em completo contraste, o Small Blind, por estar nessa desvantagem posicional clara, adota uma disciplina de guerrilha, tribet ou fold. Isso. Ele usa um range polarizado, com extremos de valor e blefe, numa tentativa desesperada de neutralizar a agressão do oponente. A grande lição que as fontes nos ensinam é que a posição na mesa não apenas permite ser mais agressivo, ela define fundamentalmente a estrutura e a composição de uma estratégia vencedora. Fica muito claro que a estratégia no pôquer moderno não é sobre ter cartas boas, é sobre entender o contexto. É uma resposta direta e calculada à sua posição na mesa e aos ranges de mãos que estão em jogo. É uma dança complexa. Sem dúvida. E para deixar uma reflexão final, a nossa análise hoje focou em confrontos de posições finais, onde os ranges são por natureza muito abertos e a ação é frenética. Uma questão interessante para se pensar é como esses mesmos princípios de construção de range, a divisão em blefes, valor médio e topo, se adaptam quando a batalha acontece lá no início da mesa, digamos, do UTG contra o MP. Nesses cenários, os ranges de todos são muito mais restritos, fortes e previsíveis. A guerra é a mesma, mas as armas são outras. Exatamente. A lógica se mantém, mas as mãos específicas que entram em cada categoria mudam drasticamente. As armas são completamente diferentes.